Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA, segunda parte de uma trinca de episódios de palpites. Na primeira parte, semana passada, eu e o Ricardo Stabolito do Jumper fizemos nossos palpites do 1 ao 10, a classificação final da Conferência Leste. Hoje eu estou aqui com meu amigo Guilherme Taniguchi, do podcast Splash Brothers. Faremos também do 1 ao 10 na Conferência Oeste, né? A conferência dos Lakers, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets. Esses times, que é uma conferência mais disputada, né? Já há bastante tempo na NBA. E a terceira parte vai ser na próxima semana com palpites finais ali, prêmios individuais, esse tipo de coisa. Gui, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Ricardo Stabolito antes da gente entrar de fato na lista. Achou difícil colocar do 1 ao 10? Foi mais fácil do que o esperado? Mais difícil do que o esperado? Como foi fazer esse exercício? Cara, foi muito fácil. Eu fiquei até refletindo depois se não estava sendo muito previsível nas minhas apostas. Porque se a gente vai pensando nas forças dos times, vai classificando, quando eu vi eu já tinha definido ali do 1 ao 10 tranquilamente. E tô até agora pensando se eu devo mudar alguma coisa ou não. Por exemplo, Gabriel, desde o Golden State até a temporada 15-16, a gente não tem um único time vencendo a Conferência Oeste 3 vezes seguidas. E aí eu fiquei pensando, putz, será que é esse Oklahoma City Thunder que vai igualar essa marca? Será que eu deveria mudar esse time ou não? É algo pra gente ver daqui a pouquinho, mas foi tão fácil que eu comecei a pensar se não tava fácil demais. Então, pra mim isso aqui é só temporada regular. O meu número 1 aqui não é o time que eu acredito que vai pras finais da NBA, né? Isso aqui acho que é aquilo que todo mundo sabe, né? Temporada regular e playoffs da NBA são tão diferentes hoje em dia, né? Que tem times que a gente olha e vê, pô, esse é um time forte de temporada regular. Não necessariamente a gente confia nos playoffs. Vamos começar pelos times que ficaram... Não, vamos pro play-in, que aí já vai ser autoexplicatório. Eu pensei em falar dos times que iam ficar de fora, né? Mas aí fica autoexplicatório com os times que a gente tem no play-in. Vamos discutir essa parte, depois os 6 times que vão diretamente aos playoffs, né? Lembrando que já tá há alguns anos, né? Imagino que a maioria das pessoas já tenha assimilado o novo formato, né? Do 1 ao 6, você vai diretamente aos playoffs. O 7 e o 8, 7, 8, 9 e 10 jogam uma repescagem. O 7 recebe o 8º. Quem vencer esse jogo enfrenta o segundo melhor time na classificação geral. Quem perder enfrenta o vencedor entre o jogo entre o 9º e o 10º pela última vaga para enfrentar a seed número 1. Tá bem, acho que nessa altura do campeonato, porque são 6 anos já que a gente tá tendo play-in por aí. Acho que são 5, né? Porque foi no da bolha. É verdade. 2020. Verdade. Então nessa altura. E aí, só para pegar esse Sim. ponto que você falou, Gabs, se a gente lembrar, ano passado, a gente teve, na última rodada, o time poderia ter mando de quadra, cair em quarto, até terceiro na época, na disputa, ou ir pro play-in, terminar em 7º. Então, a Conferência Oeste é esse negócio que, você colocou tal time indo pro play-in. 1, 2 vitórias a mais pode o time fazer subir 2, 3 posições ali na tabela. Então, é muito disputado quando a gente olha esse lado da conferência. O Warriors, né, podia ter ido diretamente aos playoffs, né, e acabou passando pelo play-in. Outro recado, se você tá escutando ou assistindo o podcast Cara dos Esportes, não deixe de se inscrever no canal, deixa like, deixa comentário. Se você tá escutando no Spotify, deixa 5 estrelas, é muito importante. A gente vai seguir aí na temporada com os episódios de NBA e de NFL, se você é fã de futebol americano, toda segunda-feira, ao meio-dia, ao vivo do estúdio. Eu, João Eduardo Dutra e Ana Carolina Brasil falamos sobre a rodada da NFL. O programa tá ficando muito legal, então não deixe de acompanhar se você é fã de futebol americano, como é o Guilherme Taniguchi, torcedor do Indianapolis Colts. Tá feliz da vida com o desempenho da equipe dele, né, nessa temporada. Vamos entrar logo no play-in. Gui, do 10º ao 7º colocado, quais os times você colocou indo ao play-in?
Pelicans, Mavericks, Spurs e Warriors novamente nessa condição. Calma aí, deixa eu anotar aqui pra eu não me perder com seus palpites. Pelicans, 10º, nono qual? Mavericks, Spurs e Warriors, fechando. Sim, então tivemos bastante diferença aqui nos nossos palpites. Eu fiquei muito em dúvida entre o 10º e o 11º. Fiquei muito, muito em dúvida. Eu acabei com Memphis Grizzlies na 10ª colocação, San Antonio Spurs na 9ª colocação, Dallas Mavericks na 8ª colocação e Los Angeles Clippers na 7ª colocação, né? Então temos aqui 2 times iguais e 2 times diferentes. Só para eu saber, Gui, você tem o Clippers indo diretamente aos playoffs? Sim. E o Grizzlies fora? Grizzlies fora. O Grizzlies ficou em 12º pra mim, eu acabei mudando de última hora. A leitura sobre as mudanças que eles fizeram, a troca do Desmond Bane e tudo mais, me faz crer que pode ter um pequeno ajuste de rota, e aí nesse sentido, perder um pouquinho de força pra mim. Acho que esse início de temporada pode definir muita coisa aí. Mas eu tava até quando entrei aqui no ar, lembrando de 2 anos atrás que eu discutia com você colocando os Grizzlies indo pro play-in e eu debatendo eles com mando de quadra direto pros playoffs. É um time que os últimos 3 anos teve bastante mudança, né? Cara, eu fiquei muito em dúvida entre Pelicans e Grizzlies. O Grizzlies começa a temporada com Jaren Jackson machucado, Zach Edey machucado, Brandon Clark machucado e sem Desmond Bane, né? Então, são muitos desfalques para a equipe. Você olha jogador por jogador, o time do New Orleans Pelicans é mais talentoso. Só que eu não confio no... Assim, primeiro com o Zion, eu vou ter que ver pra crer, pra confiar. E eu acho que a gente já tá falando isso sobre o elenco do Pelicans já há algum tempo, né? E até agora essas peças não de fato encaixaram, né? Então eu tô no modo eu quero ver pra crer com o New Orleans Pelicans, enquanto, sei lá, acho que o Memphis Grizzlies eu consigo ver um piso mais alto do que o do New Orleans Pelicans, né? Então eu acabei indo com o Memphis Grizzlies. E aqui pra cima, tudo muito apertado, né? Questão assim, tipo, eu tenho aqui o Mavericks na 8ª colocação. Vai ser coisa de 3 vitórias em relação ao time que tá na 5ª, 6ª colocação. Não vai ser muito diferente, né? Mas, tanto eu quanto você temos ali Mavericks e Spurs na mesma região da tabela, né? O meu raciocínio com o Dallas Mavericks... 8º e 9º, né? A diferença ali que a gente botou. Eu tenho o Mavericks na frente, você tem o Spurs na frente. E aí a questão, vai ser um jogo que, vai decidir um negócio desse. Não é que pra mim, os 2 times estão no mesmo patamar, apesar de serem times diferentes. O Spurs começa a temporada... Vamos ver quanto tempo até o De'Aaron Fox voltar, né? Os Spurs têm o melhor jogador com sobras entre esses 2 times, né? Que é o Victor Wembanyama. Mas eu acho que o Dallas Mavericks tem tudo pra ter uma das melhores defesas da NBA. Com Cooper Flagg, Anthony Davis e insira pivô Derek Lively, provavelmente, né? Eu acho que é um time que vai ser muito duro defensivamente. O Wembanyama nos Spurs, né? Mas acho que não é um trio tão qualificado como esse. Então eu acabei dando essa pequena vantagem pros Spurs, pro Mavericks, e somado ao fato do De'Aaron Fox, e o fato do De'Aaron Fox ter jogado muito pouco, né, ainda com o Wembanyama, né, 5 jogos na carreira dos 2. Esse é um ponto importante, mas ainda no quesito lesão, a ausência do Kyrie é algo que me preocupa pelo outro lado. E aí, retomando... D'Angelo Russell, pô! 2025, né, a gente ainda bota fé no Delo. Só para conectar um assunto rápido em relação ao Pelicans, eu já volto aqui, que dá para seguir na mesma linha de raciocínio. Essa parte final aqui, para mim, pelo menos na construção aqui da lista, foi muito por ir descartando times. Quem foi sobrando foi subindo ali de certa forma.
O Pelicans eu não acredito também, muito por conta disso. O Mavericks, aí a partir daqui a gente vê muitos problemas em todos os times, né? Spurs ou Mavericks, algo nesse sentido. E Dallas, para mim, é muito nesse sentido de que, putz, quem vai liderar a armação? Já tem... a gente sabe que o Kidd vai querer incentivar que o Cooper Flag tenha essa responsabilidade de cara. Nunca foi necessariamente o melhor do seu jogo. Então é algo que me preocupa nesse começo. Acho que para a carreira do Flag vai ser espetacular. Lembrando que o Kidd fez isso com o Antetokounmpo antes do Antetokounmpo ser o que ele é hoje. Acho que a gente tem um caminho aqui para se desenhar com o Cooper Flag, mas pensando no curto prazo, eu não sei se essas construções, essas ideias farão bem para o Dallas de imediato. Mas eu também não sou 100% confortável com os Spurs. Os Spurs mudou demais do time da temporada para essa, tem um novo técnico. Então acho que tudo isso ainda vai fazer com que o time ainda não deu o passo que possa imaginar. Aqui é muito... O Spurs indo ao play-in é muito... O Wembanyama vai ser um dos 10 melhores jogadores da NBA esse ano, né? E vai jogar a temporada inteira, né? Porque eu concordo com você, tem muita coisa a construir e com um time com um técnico novo, né? E técnico novo pela primeira vez em 30 anos, né? Porque o Greg Popovich se aposentou, né, do cargo de técnico. A equipe tem vários jogadores... Perdeu o Chris Paul, que mesmo nessa versão do Chris Paul mais envelhecido, ainda é um cara que estabilizava muito o time, né? E isso era importante. A equipe vai ter o Darren Fox eventualmente retornando, o Stephen Castle, que eu gosto muito, e o Dylan Harper ali no backcourt, né? Devin Vassell também. Carter Bryant tem mostrado alguns flashes, né, na pré-temporada. Ele é ali mais como ala, posição 4. Principalmente na defesa, né? Sim. Então tem tudo pra ter uma defesa muito forte também, o San Antonio Spurs. Então, pra mim, os dois estão mais ou menos ali no mesmo patamar. Eu imagino que... Não, quer dizer, eu não posso falar pela sua lista, né? Mas eu fiquei muito em dúvida entre Clippers e Golden State Warriors pra última vaga ali na reta final das vagas diretas aos playoffs. E foram os times que brigaram, né, ano passado por essas vagas. Eu não sou nada fã da chegada do Bradley Beal. Tudo bem, 5 milhões de dólares e tal, não sei o quê. Mas eu acho que a presença do Bradley Beal no seu time hoje é nociva. Porque ele já cansou de mostrar que ele não tem nenhum interesse em se adaptar a um papel secundário para ajudar um time competitivo de verdade. Ele não tem nenhum interesse nisso. Então eu acho que a presença dele... Tudo bem, a equipe perde o Norman Powell. Basicamente você perde o Norman Powell e traz o Bradley Beal por menos. Só que eu acho que a presença dele é nociva por si só. Você não ter o Bradley Beal, eu acho que seria melhor do que ter o Bradley Beal. E você teve um ano que o Harden jogou, se não me engano, 79 partidas. E o Kawhi, ele terminou com 37 partidas na temporada, mas assim, ele volta da lesão e ele basicamente joga a segunda metade da temporada inteira. Perde ali uns 6, 7 jogos nesse período. Então é uma sequência muito grande pro padrão que o Kawhi estabelece, né? Então eu não sei se dá pra confiar que ele vai conseguir repetir esse desempenho. Quer dizer, eu sei, não dá pra confiar que ele vai conseguir desenvolver repetir esse desempenho. Eu gosto da chegada do John Collins, mas ainda mais com toda essa polêmica, a qualquer momento pode ser uma punição pesadíssima pros Clippers por conta de toda a polêmica lá do pagamento por fora do cap do Kawhi. Então eu acho que não vai ser um time que vai conseguir repetir o desempenho da temporada regular passada. Eu tô no bonde que vai, viu? Eu não tive nem dúvida ali entre a sexta ou a sétima posição pro Clippers. Acabei colocando eles mais alto que isso. O Ty Lue mostrou aqui já historicamente que consegue trabalhar com esses veteranos. O Clippers sempre tem esses veteranos aqui que a NBA TT um tempo atrás tinha sempre a discussão, né? Acabou a NBA quando o Nets montou aquele time de Lamarcus Aldridge e outros veteranos lá, a panela da NBA e tudo mais. Se a gente for olhar os Clippers da gestão Ballmer, sempre foi isso, né? Sempre foi veteranos ali em fim de carreira chegando no elenco para contribuir. Nunca foi um assunto. Concordo com você aqui. Sempre tem esse risco
o Westbrook, mesmo tendo papel reduzido, sempre foi assunto. Mesmo não sendo um reserva, tudo mais. Eu lembro ano passado no Nuggets, se falava que um dos motivos da queda do treinador era porque o Westbrook era beneficiado de alguma coisa. Então a gente sabe, quando tem um star power vindo do banco, pode causar polêmica, pode causar assunto, e assunto fora de quadra, você que acompanha mais que eu esportes americanos, é sempre ruim. Sempre dá pano pra manga, é sempre jornalista perguntando, vira assunto e tudo mais, e isso nunca é bom. Então entenda esse ponto. Mas acho que o que o Clippers construiu nos últimos anos e o que o Ty Lue consegue fazer em termos de coesão de elenco, acho que faz crer que eles vão conseguir superar isso. Então, obviamente, além do Kawhi, que é sempre uma dúvida em relação à sua capacidade física e sua durabilidade para estar disponível, tem o Harden ficando mais velho, né? Isso não dá para deixar fora da equação de alguma forma. Mas sim, eu acho que o que eles construíram de time aqui é um time muito sólido. Um time que dá pra gente imaginar que não vai ter necessariamente uma dependência tão grande do Kawhi, do Barba, para pontuar, e vai conseguir diluir isso pro restante do elenco. Então acho que é um time que não me surpreenderia se disputasse ali por mando de quadra. Vamos passar agora pro pelotão de cima, né? Porque a gente começa falando sobre o meu sexto colocado, que é o seu sétimo colocado, que é o Golden State Warriors. Então aí a gente vai revelando, eu vou perguntar pro Gui qual que é o sexto dele, vai passar pro meu quinto, e aí a gente vai assim subindo aqui no ranking. Eu tenho o Golden State Warriors na sexta colocação, você tem ele na sétima colocação. Aqui, pra mim, sinceramente, eu acho que não tem muita diferença entre... Eu agrupo aqui Clippers, Warriors, outros times que a gente vai falar mais pra frente. Eu tenho muito pé atrás quanto à capacidade desse elenco do Golden State Warriors de permanecer saudável. Você tem o quinteto titular mais velho da história da NBA entrando no ano, né, com Stephen Curry, Buddy Hield, Jimmy Butler, Draymond Green e Al Horford. Mas ainda assim eu acho que é um time razoavelmente seguro. Eu não acho que nenhum desses caras vão cair assim de um abismo em termos de desempenho. O Curry ainda é um dos 10, 12 melhores jogadores da NBA. E eu acho que principalmente o Al Horford, vai se encaixar muito bem nesse estilo de jogo do Golden State Warriors. Por isso que eu tenho eles na sexta colocação. Por que você colocou eles indo ao play-in, Gui? Meio que você já deu a resposta aí quando você foi comentando do time. Eu fiquei bastante em dúvida do Warriors. Foi um time que eu pensei bastante se colocava mais alto ou não. E no fim acabei indo pela posição contrária a essa discussão. Porque quando a gente olha desde a chegada do Butler, o Warriors foi um dos melhores times em termos de campanha da NBA. Eu até fiz um recorte aqui nos últimos 22 jogos, 16 vitórias. Então foi um time que terminou ali a temporada na sexta marcha, mandando muito bem. Mas o ponto que me fez ter um receio foi em relação ao calendário longo que é a NBA e ser o quinteto mais velho da liga. Então esse ponto fez com que talvez eu derrubasse um pouco o time. Se a gente fosse projetar aqui, pensar algo nesse sentido, eu não daria eles indo para playoffs, conseguindo avançar fases. Mas pensando no calendário de 82 jogos, lesões e tudo mais, acho que esse ponto da durabilidade do time é algo que me preocupa um pouco. Um elenco velho e tudo mais, isso fez com que eu derrubasse eles pro play-in. Justo, acho bem justo, mas é isso, né? Eu acho que tá tudo muito próximo ali, vai ser uma briga ali até o final da temporada regular, né? Vamos revelar agora o seu sexto colocado, Gui. Quem que você tem na sexta colocação? Para seu delírio, Gabs, eu acho que eu sempre participo, por eu ser torcedor dos Spurs, você tá condicionado a sempre me chamar aqui pro preview da Conferência Oeste, e eu sou sempre um pé atrás com os Los Angeles Lakers. E aqui eu tô com o maior time de LA. O Lakers é o meu quinto colocado, né? Eu acho que ele tá nesse... ele tá nesse grupo aqui, né? E qual que é o seu raciocínio sobre o Los Angeles Lakers? Acho que a gente viu a temporada do ano passado, no final, desde que o Lucas chegou e se empolgou.
Mas reportes indicam que o Luka já está no peso da época de Dallas, então isso é sempre um assunto, querendo ou não. E nós dois temos lugar de fala aqui para debater se o Luka tá gordinho ou não. Mas posso falar um negócio? Posso falar um negócio? Eu acho que essa questão do peso do Luka, que saiu o peso oficial, nunca confia nesse peso oficial. O Luka não tinha o peso há muito tempo do qual ele era listado no Dallas Mavericks, né? Então, existe chance dele estar mais magro e ainda assim ele estar acima do peso no qual ele era listado nos Mavericks. Não acredite. Porque, por exemplo, o Zion. Você acha que alguma vez o Pelicans listou o Zion com peso correto dele? Nunca, jamais. Então, pegar um assunto aqui que nem é tão ruim assim. Você acha que o Wembanyama cresceu 5 centímetros da temporada passada pra essa? tipo, porra, ele lá na China, né, fazendo lá o negócio de Kung Fu, cresceu, porra, 5 centímetros do nada? Não, pô, E, assim, e esses caras super altos, né, tipo o Wembanyama, eles bem tem pra baixo a altura, né, tipo o Kevin Durant. Sim. O Kevin Durant, ele mente a altura dele, né, porque, tipo, nos Estados Unidos tem aquelas medições por pés, né, e polegadas, que é extremamente estúpida, né, ao invés de usar o sistema métrico. E tem um paradigma, assim, ele não quer ser listado como um cara de 7 pés. Porque um cara de 7 pés, você já pensa, pivô, bota ele pra jogar como pivô. Então ele entra na NBA, provavelmente ele já tava com 7 pés, aí fala, não, eu tenho 6 e 10, 6 e 11, 6 e 9, porque ele quer jogar de ala. E assim, esses caras grandes mentem a altura pra baixo, e essa questão de peso, nunca confie, jamais confie. Então, seu tópico sobre Luka, Gui, eu não acho que é um problema. Não, e o Luka, independente de estar gordo ou não, independente do peso dele ser aquele ou não, nunca foi um problema para ele, em termos do jogo, de maneira geral. É um problema em termos da durabilidade dele, mas o que ele faz em quadra pouco afetou. Então acho que esse não é um assunto, de maneira geral, assim, quando a gente pega, pelo menos para mim, quando debato esse assunto. Acho que é um assunto quando a gente vê ele jogando menos. Que não, e aí sempre não consegue medir efetivamente, né? Mas acho que o Lakers, primeiro, tem uma questão defensiva, que para uma conferência tão disputada, você ter Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James jogando juntos ali na defesa, vai ser um assunto, vai ser um problema, vai ser algo que vai gerar problemas ao longo da temporada, vai ter buracos, então esse é um ponto. E acho que o encaixe ali de maneira geral, a gente viu o recorte desde que o Luka chegou, final de temporada, é você tentando dar um boost para criar agenda positiva e conseguir vencer, mas começar o ano novo com esse assunto, não sei como é que vai se dar todo o desenho de jogadas, não que LeBron vai reclamar, algo nesse sentido, mas como é que você vai conseguir alimentar tanta gente para deixar o Austin Reeves, Luka e LeBron quentes ao longo da partida de maneira geral. A gente vê o LeBron jogando menos com a bola na mão e conseguindo arrumar a construção do seu papel, mas acho que na parte defensiva principalmente, e como esse time vai conseguir manter seus principais jogadores quentes ao longo de toda a partida, para mim pode ser um problema. LeBron começa fora, né, com uma lesão no nervo ciático, né, a famosa ciática. Aí já demonstra a idade, né? Aí já é coisa da idade, né? Isso é coisa de velho. Eu tive uma vez uma lesão assim, porra, e foi muita coisa de velho, assim, porque eu tenho 34 anos, né, não tenho a idade do LeBron, mas eu estava experimentando um tênis no shopping, aí eu tava abaixando, assim, pra botar o tênis e porra, sente na hora, pô, é horrível, muita dor. Pareceu, Gabriel, naquele ano, acho que 2008 ou 2009, que o Flamengo estava disputando o título do Brasileirão, aí o Adriano, que saiu no jornal primeiro, né? O Adriano queimou o pé porque pisou numa lâmpada. Sim, né? Na moto, né? Aí depois era uma moto, não sei o quê. Falaram que era moto. Era da lâmpada. Falaram que era moto, mas ele não, pisei numa lâmpada aqui, não sei o quê. Mas a minha realmente foi experimentando um tênis na loja da Nike, inclusive do Nova América. Aqui, pra quem é do Rio de Janeiro, sabe qual shopping é esse. Mas assim, esse fato do LeBron tá fora de início, e aí sai a notícia de que, enquanto ele estiver fora, ele vai estar observando o que os Lakers estão fazendo e tal, não sei o que. Pra mim assim, claro, ele tá machucado, ele tá com esse problema, mas tem essa questão
passive-aggressive, né? Agressiva, passiva dele, de alfinetar. A gente sabe que ele não ficou feliz como evoluiu a situação dele com a equipe durante a off-season. Então tem muita coisa pra encaixar nesse time, né? Será que eles vão ter alguma contribuição do Marcus Smart? Que, sinceramente, eu acho que tá bem perto de estar washed nessa altura, né? E aí você tem que fazer uma combinação de Luka, Reeves, Marcus Smart, Gabe Vincent, pra você ter um cara que cria e um cara que defenda, né? Porque nenhum desses 4 caras fazem os dois, né? E fora a grande questão que vai ser o DeAndre Ayton. Vai ser o DeAndre Ayton engajado do início de carreira com o Phoenix Suns? Vai ser esse DeAndre Ayton pós ida ao título, ida final da NBA e o DeAndre Ayton do Portland Trail Blazers? E, assim, soa muito bem, não. Um time competitivo como os Lakers, com o LeBron, com o Luka, ele vai se esforçar, mas eu não sei se dá pra confiar que o DeAndre Ayton vai voltar a ser esse cara depois de, sei lá, uns 4, 5 anos de não querer saber de nada de basquete. E sei lá, nos playoffs, o Ayton vai estar engajado? Pô, vai estar. Acho que talvez esteja. Ao longo das 82 partidas, naquele quarto que ele não foi alimentado nenhuma vez, ele vai estar engajado? Acho que essa é a questão do Ayton, né? E a gente sabe como é que é a mídia de Nova York, de Los Angeles. Se tiver que criticar, se tiver que apontar o dedo para uma derrota, eles vão colocar o dedo e aí começa a criar um tsunami ali, efeito borboleta. O Ayton, eu em algum momento da minha vida, talvez, não sei, talvez reassista algumas das partidas do Suns, porque eu tenho na memória que a primeira, segunda jogada quase sempre era uma jogada desenhada do CP3 para o Ayton pontuar. Então, fizemos aqui o primeiro quarto, o Ayton pontuou, fez 10 pontos, engajou, tá motivado. Eu não sei se o Lakers vai ter essa sensibilidade, os demais jogadores, de o Ayton é esse tipo de diva, como você fala bastante na parte de NFL, o wide receiver que é muito diva e tudo mais. O Ayton é esse tipo de jogador. Pivô, tem muito pivô que não é apaixonado por basquete, né? O cara tá meio que ali porque ele é gigantesco, né? Então ele não tem aquela energia, aquele fogo, né? E eu acho que o DeAndre Ayton é um caso clássico disso. Sim, é muito isso. E aí, voltando ao que a gente falou, ano passado a diferença dessa posição ali foi 1, 2 vitórias. A gente teve quarta e quinta empatados em número de vitórias, o que definiu foram os critérios. Então essa posição de quinta, sexta, aqui que a gente está colocando o Lakers é algo minúsculo ali. É um jogo que o LeBron não vai estar disponível e o time perde. É um jogo que o Ayton vai fazer uma besteira e o time vai perder. São muitos fatores, né? E é um time que a gente olha assim, é aquele famoso time que no NBA 2K vai ser, talvez, vence a NBA. No basquete da vida real, na NBA real, são jogadores que têm muita história. Smart, como você falou, já foi melhor defensor, Ayton e tudo mais, mas que a gente não sabe como é que na prática vai se dar, né? São jogadores que estão em baixa na carreira. O Ayton, se ele colocar na cabeça que ele tem que correr com intensidade de um lado pro outro da quadra, estar nos lugares certos na hora certa na defesa, né? Tipo, proteger o aro e pegar a ponte aérea do Luka, ele vai revitalizar a carreira, ele vai jogar mais 15 anos na NBA. Porque ele... Diga. Não, o que eu ia falar o problema é que na época até do Suns... Ele já não gostava, né, de fazer isso. Ele pontuava, mas só que ele recebia a bola no pick and roll do CP3 e dava um ganchinho de meia distância. Ele nunca foi um jogador que atacou o aro, Sim. que infiltrou com vitalidade, com fisicalidade. Sempre foi um cara que gostou de um jogo mais soft, assim, vamos dizer assim, né? É frustrante porque ele tem um porte físico, né? Porque ele é muito grande e ele é muito móvel, ele é muito coordenado, né? Mas enfim, ele é um jogador extremamente frustrante, na minha opinião, o DeAndre Ayton. Bem, o meu quinto colocado é o Lakers, né? Que é o seu sexto colocado. Quem que é o seu quinto colocado? Aqui é o Clippers. Algo que a gente já falou já falamos um pouco lá atrás. Já falamos sobre Clippers bastante, né? Que é o meu sétimo colocado. Quem que é o seu quarto colocado? Aqui eu fui de Wolves, Gabs. Eu acho que o nosso quarto ao primeiro colocado é capaz de ser bem parecido, se não for igual. Eu tenho o Minnesota Timberwolves.
também, né? E a grande questão é, eles vão ter uma evolução em, assim, a gente vai começar a ver uma contribuição do Rob Dillingham, porque o Mike Conley mostrou bastante as limitações dele, né, já na idade, né, nesse estágio da carreira, e a equipe não tem mais o Nickel Alexander-Walker. Tirando isso, eu acho que o Anthony Edwards ainda não chegou na melhor versão dele. Eu acho que Jaden McDaniels é um cara que ainda pode evoluir ainda mais, então eu acho que é um time que ainda tem muito potencial. Além disso, a gente pode ter... O Don DiVincenzo não teve a melhor temporada. Se a gente comparar o que ele foi nos Knicks e o que ele demonstrou nesse primeiro ano, parece que ele não estava ali na melhor forma possível. A troca do Randle e do DiVincenzo aconteceu ali um mês antes da temporada, então não teve todo aquele planejamento. É um time que, pro mal e pro bem, chega ali sem muitas mudanças do time que terminou a temporada passada para essa. Acho que no final do dia a conta é mais ou menos essa que você falou. Putz, o Conley certamente está em declínio já não consegue ser o jogador de 3, 4 anos atrás. Mas o Edwards vai evoluir e a tomada de decisão do Edwards tende a ser melhor, mas acho que o ponto principal, como você falou, é o McDaniels. A gente viu momentos do McDaniels nesses playoffs ser um cara mais agressivo com a bola na mão. Se esse jogador, de fato, conseguir existir ao longo da temporada regular, a gente pode estar imaginando esse time dar um passo além e brigar ali para a terceira, segunda posição. Se não, acho que a quarta posição aqui está bem dada. O meu medo é o Julius Randle, porque ele não tá mais... Ele garantiu o contrato, né? Ele conseguiu o contrato que ele queria. Ano passado ele tava lutando por um novo contrato, conseguiu. É um pouco perigoso um Julius Randle um pouco mais acomodado, né? Então, vamos ver. E Diga. tem um ponto do Julius Randle que não existe nenhuma ciência, mas só que se você olhar os números, isso de fato acontece, e a gente até brincava lá no Splash Brothers, que o Randle é uma temporada muito boa, uma muito ruim. Sim, verdade. Ano passado foi uma temporada boa, esse ano é a temporada ruim pela matemática. Teve aquele ano, né, que ele foi terceiro time ao NBA, né, se não me engano, com os Knicks, né, e depois a torcida dos Knicks, um ano depois, estava odiando o Julius Randle. Seu quarto colocado é o Wolves, é o meu quarto colocado também. O meu terceiro colocado é o Houston Rockets. Fomos no mesmo time. O Houston Rockets que, assim, todo mundo sabe, eu não tô fazendo nenhuma breaking news aqui, né? O time tem uma questão gigantesca na posição de armador. E a equipe... Fred VanVleet é o armador dos sonhos de alguém? Não é, mas ele é um armador profissional de basquete que não volta pra essa temporada. E aí agora você tá olhando pra Aaron Holiday, Reed Sheppard, e você vai exigir mais de Amen Thompson trazendo a bola, de repente Kevin Durant, em situação de meia quadra, o Sengun fazendo ali um pouco de Baby Jokic, né, que era o apelido dele, né, acho que é uma questão muito grande pra você resolver, né, você vai ter o Amen Thompson trazendo a bola, provavelmente, eu acho que você vai ter muito Kevin Durant iniciando o ataque também, mas nesse estágio da carreira você quer colocar esse peso no Kevin Durant, né? Ele chega ali para ser o pontuador que essa equipe não tinha, né? Então, enquanto eles não resolverem, enquanto não vê vê que eles têm um plano e o plano tá funcionando, pra mim isso tira eles do patamar de Thunder e de Denver Nuggets. E eu fiquei até na dúvida aqui, talvez, se eles não caíssem para a quarta posição, viu? Se o Wolves estivesse ali com o Mike Conley mais seguro, talvez eu tivesse até feito esse ajuste, porque é justamente isso. E até mesmo na questão do Sengun ser o armador, ali no jogo de meia quadra e tudo mais, na cabeça do garrafão, criando, o VanVleet é um armador que combina muito com ele, porque tem a movimentação fora da bola, é um jogador muito inteligente, acho que talvez um dos pontos altos do VanVleet é justamente esse jogo fora da bola e sua inteligência ali nessas situações, sabe bem a hora de movimentar, de receber a bola em movimento, de chutar de 3 ou de infiltrar, e é difícil você ter a reposição desse tipo de jogador com essa inteligência ali para combinar tão bem um jogo com o Sengun armando, porque para jogadores, você fez a comparação com o Jokic, para pivôs como esse, você precisa ter jogadores que se movimentam muito bem fora da bola e que sejam ameaças
não só na infiltração, mas no combo de infiltração e chute de 3. O Amen Thompson não tem isso. Então é um ponto de atenção, de certa forma. E aí, o Rockets de 2 anos atrás foi o time que não colocou o Amen Thompson para jogar no seu ano de estreia, colocou muito pouco, e na temporada passada evoluiu. Foi um dos grandes jogadores do ano, uma das grandes surpresas. O Doca faz a mesma coisa aqui com o Shepard, mas acho que é difícil o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Então esperar que o Shepard, sem ter esse tempo no profissional, na NBA, consiga ser essa evolução de um encaixe, de conseguir entrar na rotação de um time que está brigando por mando de quadra na conferência mais difícil, consiga manter a condição, não sei se é tão fácil assim. Então acho que esse é o ponto, mas é um time de muito talento. Concordo, né? E quando você integra o Amen Thompson, né, como você falou, né, o time não tinha a aspiração que tem agora, né? Que agora é brigar pelo título. Você troca pelo Kevin Durant e você sonha com uma briga pelo título. Vamos revelar o top 2, né? Eu tenho o Denver Nuggets na segunda colocação e o Oklahoma City Thunder na primeira. Bom, fomos iguais. Aqui, assim, eu gosto muito desse time do Denver Nuggets. Muito, muito mesmo. Mas num cenário de temporada regular, não tem como competir com a juventude e com a estrutura que o Thunder já tem, né? Eu acho que o Nuggets, pra mim, pode ameaçar de forma séria o Thunder nos playoffs, lá no final da temporada, mas o Thunder é um time que tá pronto. É um time que mudou muito pouco de um ano pro outro, e acho que é um time pra vencer, sei lá, 65 partidas, algo do tipo, e assim, sem suar muito pra isso. Eu acho que é um time que no automático é grande favorito pra ter a melhor campanha no geral, mais uma vez. Quando a gente tá fazendo preview, né, normalmente um dos argumentos que a gente usa para analisar o time campeão, fala, putz, ressaca do título, algo nesse sentido, é um time que pode ter uma queda e tudo mais, mas a diferença do primeiro pro segundo do ano passado foram 16 jogos. 16. Para um time que teve problemas do Chet Green, para um time que teve problemas ali na posição de pivô também por conta do Hartenstein. Os dois foram jogar juntos só em dezembro. O time teve que usar durante um período o Jalen Williams de titular, e mesmo assim só perdeu 14 jogos ao longo do ano. Eu até imagino que possa ter uma ressaca do título, mas qual é o patamar que esse time vai cair? Eles tiveram 68 vitórias, eles vão ter 10 derrotas a mais? 58? 58 ainda é um número muito bom de título, de vitórias. Então, acho que aqui é um time que está muito à frente para a temporada regular, como você comentou. E mesmo assim, tem a devolução do Chet Green, que perdeu o primeiro ano, mas ainda é um jogador que está em processo de evolução, ainda tem muito a agregar ofensivamente. O Jalen Williams subiu demais nos playoffs da temporada passada, então ainda há margem de evolução, né? Então acho que nesse sentido é difícil imaginar que esse time para a temporada regular não vai conseguir manter um patamar muito bom de vitórias. Mas o time do Denver, concordo contigo, é um time mais experiente, é um time que é mais do 1 ao 5, não tem tantas reservas assim que você possa imaginar que vai contribuir, mas é um elenco muito bom também. Eu não quero dar spoiler pro próximo episódio que a gente vai dar no programa palpite para finais da NBA, campeão, MVP e tal. Eu tenho esse time do Denver Nuggets muito em alta. E eu tô com os depth charts aqui dos times. Jamal Murray, Christian Brown, Cam Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic, o quinteto titular, né? E aí você vem no banco Bruce Brown, Jordan Strouter, Tim Hardaway Jr., Peyton Watson, Jonas Valanciunas, você tem Zeke Nnaji, Darren Holmes, Jalen Pickett. É um time que resolveu a questão da falta de profundidade, né? Mas aí esse time vai precisar encaixar. E a temporada regular do Denver Nuggets tem prioridade A, B e C, fazer o Jamal Murray jogar basquetebola. Voltar a ser aquele Jamal Murray. O Jamal Murray tem aquela coisa, né? Nunca foi All-Star na vida dele, né? Se ele for All-Star, por exemplo, significa que ele vai estar jogando naquele nível que a gente já viu ele jogando nos playoffs, e é uma ótima notícia pro Denver Nuggets. Então eu acho que é um time que vai experimentar mais, é um time que tem mais coisa pra encaixar, porque o Thunder já tá encaixado. Então, por mais que eu tenha esse time muito em alta, eu acho que alcançar o Thunder claro,
Shai Gilgeous-Alexander se machuca, né? Botando a madeira aqui. Chet se machuca, Jalen Williams se machuca. No cenário normal, eu acho que o Thunder não tem como ser alcançado num cenário de temporada regular. Gui, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @GuiSplashBR, se eu não me engano. É isso? Isso mesmo. E siga o podcast Splash Brothers, podcast Splash BR nas redes sociais. Muito obrigado pela participação, Gui, e até a próxima. Prazer, Gabs, estar com você, com seus ouvintes aqui falando de basquete. Vamos lá para essa nova temporada que está chegando. Vamos lá, e vamos lá, Colts. Seu Colts tá voando nesse momento. Eu tava falando com o Gui antes de entrar no ar, né? Eu tava vendo um mock draft da NFL. Aí tava lá, escolha 31, Indianapolis Colts. Eu falei assim, pô, peraí, agora saiu completamente do controle o hype, mas é o time que tem a melhor campanha na AFC nesse momento. Isso que a derrota que teve foi ali por culpa do Adonai Mitchell, né? Se não fosse o Adonai Mitchell, o time poderia estar invicto ainda na temporada desse ano. Adonai Mitchell ou Fabrício Bruno? Quem entregou mais um jogo em 2025? Como estávamos brincando aqui, falando antes de entrar no ar, eu não torço pro Brasil na seleção, né? Torço pra minha Azura aqui em Itália, então, Deus. Obviamente, eu vou de Adonai Mitchell. O Gui confirmou todos os estereótipos do cara de Osasco que tem um sotaque meio ali de italiano, a nona, esse tipo de coisa toda. Mas, Gui, muito obrigado pela participação. Nós que almoçamos recentemente juntos num belíssimo restaurante coreano no bairro da Liberdade, né? Quando eu estive em São Paulo para o jogo da NFL, foi um prazer. Muito obrigado a todos. Podcast NBA volta semana que vem. Amanhã tem podcast de NFL. Um grande abraço a todos. Tchau.